contabilidade, ainda sobre essa parte de contas, nós vamos estudar agora nosso de débito e crédito, tá? As contas dentro da contabilidade, elas se movimentam por meio do débito e do crédito. Por isso que o estudante de contabilidade tem que dominar bem essa parte, porque os resultados que vai refletir lá no balanço, ele depende do correto lançamento de débito e crédito, tá bom? Então veja só, as contas são controladas por meio do débito e do crédito, tá? Uma técnica que nós utilizamos para memorizar esse mecanismo é o seguinte: as contas de ativo e as contas de despesas, elas têm natureza devedora, tá? As contas de passivo e as contas de receita, elas têm natureza credora. O que isso significa? Os saldos e os valores de ativo e os valores de despesas têm seus saldos aumentados por meio do débito. Por quê? Porque é a natureza devedora. Os valores, as contas de passivo e as contas de receita têm seus saldos aumentados por meio do crédito. Por quê? Porque são automaticamente natureza devedora. É só você olhar para o balanço patrimonial. Se você olhar para o balanço patrimonial, você enxergar que aquela parte do ativo toda ali são contas de natureza devedora, tá? Se você olhar para a parte do passivo, todo aquele passivo ali são contas de natureza credora. Então coloquei aqui um exemplo aqui para você entender melhor nesses razonetes, tá? Conta caixa. Conta caixa, ela é automaticamente uma conta de natureza devedora, tá? Então, os seus saldos automaticamente são lançados quando há uma entrada de dinheiro no caixa. Essa entrada ela vai entrar por aqui, ó, tá? Porque aqui é natureza devedora, tá? Quando houver uma saída de caixa, por exemplo, quando eu faço um pagamento à vista é uma saída. Então, se há uma saída, então é registrado por meio do crédito, tá? É o contrário. Então, quando você tem uma entrada numa conta de natureza devedora, ela entra pelo débito. Quando há uma saída de uma conta de natureza devedora, ela sai pelo crédito, tá certo? As contas de natureza credora, ela é o contrário das naturezas devedoras. Quando eu tenho aumento de passivo, quando eu aumento um passivo na minha empresa, esse aumento ele é registrado pelo crédito, ok? Pelo crédito. Quando há uma saída de passivo, ou seja, quando eu pago um passivo, está diminuindo o passivo, essa diminuição é por natureza devedora, tá bom? No normal, no comum, que nós estudamos nos livros e foi convencionado que isso aconteça, em todo e qualquer razonete, tá? Vou desenhar aqui embaixo, todo qualquer razonete, esse lado aqui é um débito, esse lado aqui é um crédito. O que vai diferenciar o razonete é só o título da conta, ok? Então, capital, ele é uma conta de natureza credora, porque ele está do lado do passivo, certo? Então, o capital vai ter saldo aumentado aqui, vou botar aqui, ó, capital. O capital vai ter saldos aumentados aqui e o saldo diminuído aqui, ó, certo? Por quê? Porque capital é uma conta do passivo, é uma conta de natureza credora. Ok, pessoal? É só lembrar aqui, ó, ativo e despesas são natureza devedora. Então, os saldos aumentados por meio do débito. Passivo e receita são conta de natureza credora. Se é conta de natureza credora, é porque tem seus saldos aumentados em crédito. Ok, pessoal? Entendido essa parte aí? Deu para entender? Qualquer coisa você volta o vídeo para tentar entender novamente essa explicação aqui, ó, tá? Plano de contas. O plano de contas ele é importante. Quando a contabilidade vai iniciar um processo, a contabilização
administração das empresas, é necessário que o contador ele faça previamente um plano de contas. Um plano de contas é nada mais, nada menos do que um planejamento para que o contador, no dia a dia de escrituração, no processo de lançamento, ele já tenha aquelas contas básicas para iniciar o seu sistema, que hoje é um sistema eletrônico, né? Não é mais um sistema manual. Então você vai lançar lá, alimentar no sistema eletrônico da empresa, o plano de contas que você planejou para ela. Claro que existe um plano de contas para a indústria, um plano de contas para serviços e um plano de contas para a empresa de comércio. Tá? Então o contador tem que fazer esse planejamento adequado para que esse sistema seja alimentado e que o processo de escrituração comece a ser realizado ali com as contas iniciais. Tá? Vale lembrar que eu estou falando aqui de um plano de contas, eu não estou falando de um plano de contas fixo, até porque o plano de contas ele é variável. No decorrer da movimentação da empresa, da operação que a empresa vai realizando, esse plano de contas, ou esse manual de contas, ele vai ser alterado e ir se adaptando conforme os eventos irão acontecendo, ok? Os planos de contas, geralmente, ok, eu coloquei aqui só a parte do ativo, tá? E a parte do caixa. Tá? No sistema eletrônico, ele vai funcionar da seguinte maneira. Geralmente eu coloco um código, o ativo sempre é representado pelo número 1, tá? Nos sistemas hoje eletrônicos, nos sistemas hoje computadorizados, eu represento o ativo pelo número 1. E aí ele começa a fazer a descrição, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 e a conta que vai receber o lançamento, tá? Tudo isso aqui, eu só vou descrevendo aqui grupos, esse caixa aqui que vai receber o lançamento, né? Que vai receber o lançamento, está recebido em quais grupos, tá? Então, ó, lá no sistema eletrônico, geralmente o que acontece, né? Lá no sistema informatizado, aqui nós temos as contas sintéticas e aqui eu tenho a conta analítica que vai receber o lançamento contábil, tá? Turma, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Essa unidade está se encerrando, mas não deixe de acessar o livro do Osni Moura Ribeiro, Contabilidade Geral, tá? Daquela série Focos. Esse assunto todo aqui que nós abordamos nessa videoaula está no capítulo 3. Então você não deixe de ir lá acessar o livro, resolver as atividades no final, tá bom? E qualquer coisa nós estamos à disposição. Converse com a sua tutora no sistema, no aba de vocês, e um abraço, até mais.